talvez uma das estratégias mais utilizadas nas escolas e incentivadas pelos professores, talvez seja o mapa mental. Realmente, olha que eu não acompanho poucos estudantes não, hein? E eu vejo que muitos deles têm suas orientações para a realização de tarefas de casa, que foram passadas por seus professores, a produção de mapas mentais. Mas o que está faltando na maioria dessas orientações? Modelos, minha gente. Modelos de mapas mentais, orientações passo a passo. Então, o estudante acredita que fazer um mapa mental é conectar pequenos textos ou pequenas palavras a uma palavra central, a uma ideia central, e não é bem assim. A gente precisa realmente compreender que a realização de um mapa mental ela é a última fase de um processo de estudos. Então, aquela estratégia que eu falei lá no início, no primeiro vídeo, por exemplo, ela pode terminar com um mapa mental. Mas antes ele leu o módulo, ele assistiu uma videoaula, ele leu algumas notícias que são relacionadas com esse conteúdo, ele explorou aquelas informações. Ele leu parágrafo a parágrafo, ele marcou palavras-chave, ele fez uma autoexplicação daquilo que ele entendeu, ele produziu um resumo. Por que não sistematizar? E eu digo que o grande detalhe, assim, ponto alto de uma estratégia de estudo é a sistematização. Então, se você leu, se você assistiu o vídeo, se você resolveu problemas, se você treinou o uso de fórmulas, para quê? No final tem que ter um para quê. No final tem que ter uma produção que é desse estudante. Então, eu fiz tudo isso porque agora eu vou fazer um vídeo selfie aqui de autoexplicação. Eu vou dizer para mim mesmo aqui o que foi que eu entendi disso tudo. Ou então, eu vou explicar tudo que eu entendi amanhã para um meu amigo. A gente combinou isso. Eu estudo em casa, ele estuda lá na casa dele e no dia seguinte um explica para o outro. Tem que ter algo a mais, tem que ter uma funcionalidade para aquilo. Não, eu estudei hoje porque eu preciso produzir um resumo com as minhas próprias palavras. E para fazer um resumo com as minhas próprias palavras, eu tenho que ter clareza do que foi que eu compreendi aqui. Então, esse mapa mental, que eu chamo de mapa mental sem mistério, ele tem o objetivo de ajudar principalmente aqueles estudantes que se perdem em detalhes, sabe? Sabe quando eles estão lá estudando um conteúdo que tem muitas informações, ou que tem muitas etapas, ou que tem muitos dados, muitos processos envolvidos? Vamos lá, que esse mapa mental ele vai ajudar bastante. A primeira coisa que ele vai pensar é sobre o cenário central. Leu, assistiu o vídeo, leu notícias, discutiu em sala com seus colegas e professores, beleza, então pense aí numa única palavra, ou uma imagem central, ou um parágrafo, um período, uma frase, uma expressão que represente aquele tema que você estava estudando, que você se acabou, que você conheceu um monte de informação. Revolução Francesa. Pronto, essa é por aqui que eu começo. Pronto, você identificou o cenário central do seu mapa mental. Aquilo ali é o mais importante naquele conteúdo. Isso significa que todas as conexões que serão feitas pelo estudante giram em torno daquele dado. E aí o próximo passo é trazer os ramos principais do mapa mental. Esses ramos principais, eles aparecem com setas, que podem ser setas um pouquinho mais grossas, caso o estudante queira fazer o mapa mental à mão. Se ele não quiser fazer à mão, tem aplicativos que fazem isso de um jeito muito bacana. O Canva é um deles, né? O Canva pode ser utilizado gratuitamente para a produção desses mapas mentais. E aí ele vai escolher algumas setinhas e uns tracinhos mais grossos com uma determinada cor. Pode ser uma cor mais forte, pode ser um vermelho, por exemplo, que chama atenção. E ele vai colocar ali, né, uma ideia principal ou um tópico-chave em relação àquele conteúdo. Pode ser uma palavra-chave, pode ser um período, pode ser uma frase. O que é importante nesse momento? E o que eu vejo muitos estudantes fazendo? Gente, eles copiam parágrafos inteiros no mapa mental. E não é esse o objetivo. O mapa mental tem que ter informações curtas, claras, diretas, concisas. Apenas palavras ou expressões ou frases, nada demais. Porque a ideia é que ele depois revisite esse mapa como seu material de estudo e sistematização, leia aquela palavra-chave, aquela expressão, aquela frase e lembre das informações. Tá? O mapa mental serve para isso. Então, esses ramos principais terão setas mais grossinhas e trarão ali palavras-chave que estarão diretamente conectadas ao tema inicial. E aí, a gente vem para a próxima fase.
Digamos que o seu filho tenha puxado aí 4 ramos principais nesse mapa mental, tá? Então, ele puxou 4 setinhas mais grossas na cor vermelha ou na cor preta, uma cor mais forte. Para cada ramo principal, ele vai puxar 2 ou 3 ramos menores. Olha que capacidade de síntese, de organização e de planejamento esse estudante precisa ter para construir um mapa mental que tenha uma conexão real entre as informações. Você já parou para pensar nisso? Pois é, então assim, não é um monte de palavra bonitinha solta no papel. Precisa ter uma relação. E essa relação é construída pelo estudante a partir daquilo que ele entendeu, né? Então, puxa 2 ou 3 raminhos. Essas setinhas, elas podem ser um pouquinho mais finas e numa cor diferente. Ele pode utilizar, por exemplo, um verde, um amarelo, enfim, não existe uma cor, tem que ser essa cor. Mas que seja uma cor diferente, exatamente para que ele consiga identificar o que é um ramo principal e o que é um ramo secundário. Porque o ramo principal vai reverberar nos secundários. E aí esses ramos secundários precisam ter uma relação com aquela ideia que ele colocou ali, naquela setinha mais grossa do início. Aí sim, ele tem diferentes níveis de informações que estão interconectadas e que trazem para ele o verdadeiro panorama e o contexto daquele tema central. Nesse caso aqui eu trouxe o exemplo da Revolução Francesa. E pronto. Depois ele vai pegar esse mapa mental para lembrar do porquê que ele escolheu aquelas palavras e expressões, porquê que ele fez aquelas relações. É sempre importante a gente revisar. Mas o que é que a gente não pode perder de vista e tem que ajudar os nossos filhos a pensarem? Cara, você só constrói um mapa mental depois que você explorou muito aquele tema. Depois que você fez um resumo, depois que você leu muita coisa, depois que você assistiu muita coisa, não vá fazer mapas mentais no início do estudo, porque essas conexões vão ficar fragilizadas, sabe? Para as informações de fato ficarem com uma conexão firme e interessante, é importante que ele conheça bastante sobre esse. E assim, volto a reforçar. Não é para escrever parágrafos no mapa mental. Utilize palavras-chave ou expressões-chave, ou se esse estudante não tem tanta experiência assim com a construção de mapas mentais funcionais, que ele utilize frases, mas nada além disso, tá bom?